bom dia. Estamos começando mais um Café com Gás. Aí, gostei, hein? Edição não, mas a gente sempre nunca vai saber, né, qual que é a edição. Edição do Café com Gás é sempre um mistério, mas 155 dias executando aqui nosso gás diário, né? Tem até uma plaquinha nova aqui, né, Gabi? A gente vai começar a utilizar aí com nossos clientes. Spoiler aí para você que é nosso cliente. Nossa plaquinha do Fórum Diário, né? Muito legal que a gente vai começar a aplicar aí nos projetos. Eu nem vou entrar no tema aqui de Fórum Diário, porque senão a gente vai fugir, né? Que é a gente sempre traz ele, porque ele é essencial, né, para o nosso processo. Então, mas vamos focar um dia, semana que vem, a gente fala de Fórum Diário, né? Acho que é importante. E aí, ontem eu não participei, né? Ontem foi você e a Joyce. Foi. A gente teve uma nova dupla aí. Faltou o Careca, então, no dia. Uma das primeiras vezes aí. A audiência até aumentou. Vamos ver se a audiência... Será que a audiência gostou? Importante a gente saber. Vamos medir aí para, quem sabe, a gente já coloca aí a Joyce e a Gabi como nova dupla apresentando. Então, Gabi, vamos lá. Sexta-feira, né? Sexta-feira sextou. E aí, até como busca de um tema mais macro para a gente falar nas sextas, né? Sempre falar de acredito que coisas, ensinamentos mais práticos que o empresário pode começar a adotar, né? Uhum. Pensando no fim de semana chegando, ele começa a refletir ali, o que ele pode começar a aplicar para a semana que vai começar. Essa semana, inclusive, a gente está começando, né, o segundo semestre oficialmente do ano, né? Meio ano já se passou, né? Meio ano já se passou, não sei como é que você está aí na sua empresa, como estão os resultados. Então, mudança de hábito, né? A gente sempre fala aqui de hábito, né? Na Gás, nos projetos que a gente executa, que é um tema muito importante, né? Um ponto muito importante para quem quer começar a melhorar aí resultados de empresa. Então vamos lá. O que a gente pensou aqui? O que eu pensei, na verdade, né? O que você pensou? O que você compartilhou comigo há 5 minutos atrás? É assim, cara, quais são os hábitos? E aí pensando sempre no dono da empresa, no diretor. Exato. Quais hábitos ele pode começar a adotar, entendendo que muitas vezes pensando em um diretor, em empresário, que ele ainda não aplica assim, de forma muito prática, né? É sempre, muitas vezes muito na intuição, mas quais hábitos ele pode começar a adotar? Você, quando a gente até conversou sobre a pauta, você trouxe até um ponto importante que eu não tinha pensado, mas que é fundamental. Ter uma rotina saudável, né? Ter uma rotina saudável. Daniel, acho que é importante a gente trazer, né? Porque muitas vezes o que leva, né, esse empresário médio-grande a chegar a essa cadeira de empresário, né? Às vezes, muitas vezes, né, é um descontentamento com uma rotina corporativa, um descontentamento ali com uma... querendo ter uma vida um pouco mais livre, né? Essa questão de tipo, poder empreender, tomar conta do seu próprio tempo. Mas aí, na hora que chega na realidade, né, se depara com uma situação que não é trabalhar só de 9 a meio-dia, que não dá para não trabalhar às sextas, muitas vezes. Sábados, então, domingos, feriados. Então, 7x7. O 7x7. Mas e aí, né? Até quando isso é produtivo também, né? Para esse gestor? Então, a gente está falando aqui desse empresário, diretor operacional, né? Que exerce uma função dentro da operação. E ali a gente cadencia, né? Uma rotina para essa pessoa. A primeira coisa, né? Que uma das formas que a gente consegue conquistar a descentralização dos processos na mão do diretor é não delargando. Então, eu posso contratar o melhor gerente operacional, eu posso contratar o melhor coordenador, supervisor, né? Se eu não tiver uma cadência de que esse diretor operacional saiba o que ele precisa de verificar e qual o ritmo, qual a rotina dele, ter de fato, diariamente, né, um checklist, e é um básico mesmo. Se eu estou falando, né, de uma produção, eu preciso de verificar, auditar um estoque, né, um item de estoque que esteja dentro dessa operação, eu preciso estar avaliando o atendimento, né, do processo, a experiência desse cliente. Eu tenho que ter essa rotina, né, a jornada desse cliente que está chegando até a minha operação. Então, são pontos, né, que a gente vai trazendo como metodologia dentro do checklist desse diretor. E tem também, né, as rotinas sistemáticas que ele precisa de fazer, que aí entra a parte do fórum também, que eu acho que é legal trazer, que é o fórum semanal. Né? O fórum semanal, ele né, quando se tem um diretor operacional, é o que a gente, como assessoria, né, executa, apoia, né, incentiva ali dentro dos clientes, mas é uma rotina
do negócio, né? Executar o fórum semanal, que é onde você consegue tirar ali 1 hora com a sua equipe de liderança para planejar o que vai ser executado durante aquele 1/4 de mês, né? É isso. Verificar resultado, né? Entender como é que tá na prática ali, o que está acontecendo. E aí já planejar é sempre isso, né? Acompanhar como hábito, né? Essa rotina. E aí até voltando um pouco, né? Você ter uma rotina muito bem definida, e isso a gente traz, né? Dentro do método, dentro dos projetos. A gente deve definir rotinas de todas as pessoas e todas as funções, né? Então, isso é super importante para você entender o que você vai precisar repetir, o que vai precisar executar, e aí até que isso se torne um hábito mesmo, né? Então, você começa a entender o que você precisa fazer, o momento que você precisa fazer, como você precisa fazer, que isso aí tudo está dentro do método, né? Tudo entra na lógica aí dos projetos, mas até que isso se torne padrão ali na sua rotina, no dia a dia, e aí começa a executar. E aí vem exatamente, né, o fórum, né, o fórum semanal, tem o diário, né, mas o semanal acho que é um marco muito importante, né, para qualquer empresa. Né, para o diretor, para esse empresário participar, eu acho que é essencial o semanal se ele não quer, né, perder o controle da sua empresa. Então, não é essencial a presença dele, obviamente, depende, né, do papel que ele tem dentro dessa empresa, né, vai depender de algumas empresas, não precisa ter ali um diretor operacional, né, acompanhando de fato. A equipe, dependendo da maturidade, consegue muito bem e sendo assessorada, às vezes, né, a condução, mas tendo esse diretor ainda, né, que exerce um papel dentro da operação, é muito importante que ele controle, né, o que está acontecendo e dá ritmo, de fato, para a sua operação. Porque eu percebo muito, né, que o empresário que cisma, né, e não ter a sua rotina definida, ele vai atrapalhar a sua operação. Total. Ele vai pegar, né, um dia que ele está extremamente enérgico, que ele teve um sonho, que ele não dormiu à noite, pensando de um movimento, e vai trazer para a sua equipe no momento que ela precisa fazer uma auditoria, que ela precisa fazer algo operacional que é essencial para o negócio, mas como esse diretor não se assumiu qual momento que ele vai fazer isso e não entende também a rotina da sua equipe, ele chega lá com 2 pés na porta, querendo ali demonstrar e acaba sendo um pouco produtivo, né? O empresário, e a gente tem que gerenciar a energia. Fizemos uma reunião ontem, estou ligando, tá? Mas você me corta se estiver viajando demais. Fizemos uma reunião ontem com um novo cliente, né? A gente ainda era um lead pra gente. E aí ele estava lá na operação e aí ele falava, tipo, o que ele quer fazer, né? Vários sonhos que ele precisa de executar, jogando ali e isso. E a equipe, tipo assim, tá, mas daí onde que eu vou, de fato, né, conseguir ajudar ele a chegar a esse sonho? Né? O sonho é muito belo, mas aí, de rotina, de prática, que ele pode estar executando, né, no dia a dia. É exatamente isso, né? E fica cada vez mais claro, né, Gabi, que sempre quando a gente vai buscar a nossa metodologia, né, a nossa literatura, quando eu falo do que a gente usa, né, os livros que a gente tem, enfim, fica cada vez mais claro que quando a gente fala de hábito, quando a gente fala de qualquer negócio, de transformação, de melhoria, a essência ali, né, tem coisas que são muito, que estão muito na base, né? Eu vou até usar a palavra básico, porque é o básico mesmo, né? Quando a gente olha para o diretor, né, para o empresário, a gente sempre fala lá dos perfis, né? E aí quando a gente vai falar de hábito, todo hábito ele vai surgir a partir desses 3 perfis. Tudo que a gente falou aqui, né? Todos os pontos eles englobam, eles estão dentro desses 3 perfis, né? O empreendedor, o líder e o gestor. Então, o empreendedor é esse cara aí que sonha, é o cara que está tendo ideia, que está entendendo o mercado, que está querendo inovar, que está pensando em novos produtos, que está estudando demanda, que tem que ter essa energia. Então, e o brasileiro geralmente né? A gente sempre toca nesse ponto. E esse cara que a gente conversou, ele até virou pra gente, né? E tratando a gente ainda como consultoria e falando, tipo assim, já tentei várias consultorias, mas fica falando assim, se você é tão bom assim, por que você não tem sua própria empresa de sucesso? Aí eu virei e falei assim, porque eu sou medrosa, eu não sou empresária. Eu não quero ser empreendedora, eu não quero, né, assumir o risco
Eu quero fazer o certo bem feito. Então, por isso que eu sou assessora e eu não sou empreendedora. O empreendedor, ele é esse cara corajoso, né? O cara que assume risco mesmo, né? Acho que na essência do empreendedorismo tá isso, né? Assumir risco, apostar, ir para cima e ter essa coragem. Mas isso não pode andar sozinho, né? Então, cara, você tem esse tem que ter hábito. uma organização para que essa energia seja canalizada e gere execução. A figura do gestor, né? E tem um líder também, que você tem que liderar a sua equipe. Então, isso é um hábito também, você liderar, você ter processos de liderança, né? Conduzir as pessoas. Acreditar nas pessoas, treinar as pessoas. Direcionar, exatamente. Então, é isso. É isso, é um movimento de a gente estar sempre se melhorando, evoluindo, né? E sabendo cadenciar. E o gestor, né? Que é exatamente o cara que vai realizar, vai olhar para número. Então isso tem que ser hábito, né? Então, de tudo que a gente tem falado aqui, são várias pequenas coisas que você pode executar, mas você ter o olhar de gestor também, que às vezes, muitas vezes é o mais difícil. Ontem mesmo eu falei com uma empresária que a coisa que ela não consegue fazer é isso, né? Olhar para número, inclusive de venda, né? Que às vezes é o que está mais na mão, mas ela não consegue olhar, porque ela não tem tempo, porque ela não gosta, enfim. Então, tem todos esses desafios e é o cara que vai justamente rodar esse fórum semanal também, garantir que esse fórum semanal aconteça, que essa visualização, né, de resultados e ações e planejar as próximas execuções, elas vão também acontecer. E é o desafio, e aí é justamente onde a Gás entra, mas enfim, pensando em hábito, né? Eu acho que, tipo, de forma prática, que eu acho que quem está assistindo a gente como empresário deveria fazer hoje para começar. Criar o seu checklist. Eu não sou o cara que consigo estar na operação todos os dias, então meu checklist é semanal. Eu sou o cara que estou lá todo dia, então eu tenho checklist diário. Todo dia eu vou pontuar pontos importantes ali, verificar pontos importantes. O que vai balizar esse ponto importante? Não é saber se o sal, né, tá faltando. Mas é praticar ali, aí de novo, trazendo para metodologia, né, a regra de Pareto. Então, eu ter essa capacidade de entender quais são os indicadores que realmente vão sustentar o meu negócio. Estou falando de uma produção, o que eu mais compro, né, de produção? Estou falando de um serviço, qual que é o meu serviço mais premium que eu tenho que cuidar dele? O que impacta, o que gera resultado, o que tem mais custo. Aí é olhar muito para a operação como um todo, né? O que tem mais custo de produção, o que tem mais margem ali de lucro, o que você deve priorizar ou não. Quais cadências, né, eu preciso de estar olhando ali, e é isso, né? Porque o que acontece? Aí tem esse cara que tem o medo dos números, que não vai olhar para os números de jeito nenhum, que também não adianta nada, então ele precisa saber quais números, e tem o que é fissurado por números. Só que aí ele chega lá no computadorzinho dele, vê aquele dashboard de várias coisas, um dashboard e aí ele vê ou números maravilhosos e fica feliz e pronto, não vou potencializar nada, ou vê números muito ruins e pronto, também não vou potencializar nada porque eu não sei para onde acertar. Então, eu tenho que ter cadência. Eu não preciso estar olhando, né, para todos os números todos os dias. Eu preciso estar olhando para os números certos, no dia certo, no qual eu vou ter ação para executar. É isso. Então, checklist eu acho que é o principal. Entender a sua rotina dentro da operação. Se caso você é essencial ainda, né, motor essencial dessa operação ainda não chegou no nível de estar nas Bahamas, vamos participar do fórum semanal com a sua equipe de liderança, para treinar essa equipe de liderança para que você consiga, né, de fato, ali, sair nessa operação. É até aquela história do olho do dono, né? Que é pregado, né? Na verdade, o contrário é pregado muitas vezes, né? Que de você, dessa frase, esse pensamento não funcionar, o olho do dono engorda o gado. Mas também o dono tem que estar olhando, né? Não adianta sair 100% e abandonar, ele tem que estar lá dentro, tem que acompanhar a operação. Obviamente, isso não significa uma prisão, né? A liberdade não é o oposto da prisão, né? Você não precisa estar preso ali em todos os processos, nem tudo tem que depender de você. Você tem as suas funções, suas rotinas, seus checklists, mas você tem que estar lá dentro, acompanhando, enfim. E acho que o pilar principal, né? Se você quiser começar a ter esse olhar, né? Cuidar disso, entender como você pode executar, de fato, com mais planejamento, conta com a Gás, né? Acho que a gente consegue ajudar muito nesse olhar de gestão aí, né? Que a gente entra aqui, né? Qual que é o nosso diferencial? É porque tudo que a gente trouxe aqui não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que é importante. Mas e aí, onde que está a diferença de conseguir executar de fato e ter a teoria? Então, como a gente não está preocupado se a gente vai pagar o salário, né, do colaborador ali, se vai pagar o aluguel, a gente consegue olhar, né,
longe do problema. A gente é uma peça que está olhando de forma holística para tudo que está acontecendo e tende a ser, né, mais assertivo. Óbvio, né? Sempre indo de acordo com a dor desse diretor, né? Porque às vezes esse diretor ele quer ali colocar um novo produto no seu portfólio, enfim, a gente vai dar esse apoio também, mas sem deixar, né, de olhar para aquilo que a gente sabe que é essencial e criar uma rotina para ele que faça sentido, né? Porque também ele empreendeu com esse objetivo de ter uma rotina que ele domina, de fato, né? Tem uma diferença ali se você é um CLT ou você é um empreendedor, então você tem que você vai aprender a saber o que você vai ter de fato que executar e o que você pode também delegar, né? Ou terceirizar. É isso, a capacidade também, às vezes, tem uma limitação de conhecimento e você delega, né? Então, mas isso pensando em orçamento, planejando, cabe. Não gosto de números, ok, vou contratar um PO financeiro. Ok, eu vou ter que aprender o básico para analisar se está sendo bem feito, mas cabe no meu orçamento isso. Então a gente sempre tomar essas decisões com base no que é melhor para a empresa e para as pessoas, né? Que é isso. E aí, o que a gente teve de participação aí? Temos pessoas aqui, Carla como sempre, Gustavo, o Pablo participou junto com a gente, Rodrigues dando um bom dia e o 1123 Tech achando genial o checklist. Né? O checklist é aquilo também, né? É uma ferramenta essencial, mas se você não está utilizando de fato, se ele só engavetou ali, não adianta de nada. É criar e executar. É como toda ferramenta, né? Um checklist ele ajuda, né? Mas óbvio, ele tem que ser construído também com estratégia, tem que entrar na rotina de execução e análise, enfim. Então tem que fazer parte do processo, né? É isso, turma. Encerramos aqui nosso Café com Gás de hoje. Segunda-feira a gente volta. Acompanhe a gente. E é isso, né, Gabi? Fala com a gente aí no direct se você quiser um diagnóstico da sua gestão, quiser entender onde é que tem gargalo, né? Como criar sua checklist também, né? Isso. A gente... Próximo workshop, terça-feira. Semana que vem, a gente começou a fazer ontem aqui, né? Bem lembrado do Gabriel. Ontem a gente começou a fazer workshops aqui na sede da Gás, né? Aqui em Fortaleza. Então, se você é aqui da cidade, quiser participar, a gente sempre está realizando aqui... compartilhando nosso conteúdo, gratuito, é para convidados, então fala com a gente se você quiser participar do próximo, a gente vai falar de vendas no próximo, então vai ser bem legal. Fechou? Valeu, Gabi, tchau, até mais.